Então, professor, vamos explicar aqui agora o código do nosso projeto. A gente escolheu o chat em grupo. A primeira coisa que a gente faz aqui no servidor é importar as bibliotecas necessárias. Então, a gente tem um pickle para fazer serialização da mensagem. A gente tem um socket, a gente tem um sys. A gente tem algumas bibliotecas de apoio aqui, o datetime para a gente conseguir pegar o horário e a data da mensagem, e threading para a gente conseguir manipular as threads para cada conexão com cada cliente. Então, a função principal aqui do servidor, ela vai primeiro pegar os argumentos do IP da porta e criar um objeto aqui da classe server, e depois vai utilizar o método start. Então vamos tentar explicar aqui como funciona essa classe server. A primeira coisa que ela faz é fazer toda a configuração de socket com TCP. Então, esse método aqui, que é chamado na inicialização, configura tudo que é necessário para a gente inicializar o socket, né? O método start, que é o que a gente chama lá embaixo para iniciar, ele implementa toda a lógica do servidor, né? Então, ele cria um loop que vai receber as conexões, né? Aí a gente implementou aqui que a primeira mensagem a ser enviada de um cliente para o servidor é o nome do usuário, né, que ele vai colocar como input na hora de rodar o cliente. A gente faz uma checagem de nome para ver se aquele nome já está sendo utilizado por outro usuário ativo, e se esse nome não estiver sendo utilizado, a gente vai criar um objeto aqui que vai representar aquele usuário. E aí a gente faz um broadcast para todos os outros usuários que já estão conectados, informando que aquele usuário acabou de se conectar. Depois a gente adiciona esse novo usuário uma lista de usuários ativos, né? E aí a gente cria uma thread para começar a escutar as requisições desse cliente. Bom, esse método que a thread roda, ele vai ficar escutando as mensagens, né? Então a primeira coisa que ele faz é enviar uma mensagem de boas-vindas, que vai informar para o cliente todos os usuários que estão online naquele momento. E depois ele vai começar a escutar requisições e conexões daquele cliente, né? Então a gente construiu um sistema de payload. O que isso significa? Significa que a gente consegue que a gente tem um formato específico, né, que a gente escolheu de JSON, que facilitou a implementação dos nossos comandos. Então, o cliente e o servidor, eles vão trocar mensagens de formato JSON, mas esse JSON vai ser serializado através da biblioteca Pickle e vai ser enviado através do socket, né? Então, quando uma mensagem chega do cliente para o servidor, esse payload, né, esse JSON que acabou de chegar, ele primeiro ele é serializado e logo depois ele é checado através desse método aqui. Esse método ele vai basicamente conferir se o comando e as flags estão de acordo com o indicado, né? Então, a gente tem aqui 3 comandos, sendo que o comando send tem 2 flags, né? E aí esse método vai fazer essa checagem. Bom, caso esteja tudo correto, ele vai criar essa nova instância desse payload run aqui, que é a classe que vai fazer toda a lógica de
de processamento desse payload, né? Então ele vai tentar achar qual é o método que está implementando aquele comando. Então, por exemplo, se for o comando by, ele vai fazer ele vai partir para uma lógica específica. O comando list, que lista todos os usuários, vai fazer essa outra lógica específica aqui, né, de pegar todos os usuários conectados, montar um JSON e enviar para aquele cliente que fez a requisição. Caso seja o comando send, vão ter duas flags e aí, portanto, vão ter dois métodos diferentes que implementam, né? O método sendAll, ele vai vai montar um texto com aquela mensagem que foi enviada, né? E vai criar um JSON a partir disso, no formato que depois vai ser decodificado pelo cliente. E aí esse payload ele vai ser feito um broadcast, ou seja, vai ser enviado para todos os clientes que estão conectados naquele momento. Caso o comando send venha com a flag user, a primeira coisa que a gente faz é pegar qual é o nome do usuário que ele está enviando e verificar se esse usuário existe na lista de usuários ativos, e a gente vai enviar então uma mensagem especificamente para aquele usuário que foi requisitado, né? Bom, essa é a lógica é mais ou menos o protocolo que o cliente e o servidor eles têm para se comunicar, né? Essa aqui é a lógica que o servidor utiliza para processar as mensagens do cliente. Bom, se o comando for inválido, ele vai enviar de volta para o cliente que aquele comando não é válido, e caso a mensagem venha como nula, né, ele vai tentar remover a conexão, e todos esses outros métodos que a gente tem aqui são métodos de auxílio para fazer tudo isso que a gente já mostrou, né. Aqui em cima a gente tem mais uma classe de auxílio que monta o JSON, né, no formato correto. Aqui, esse JSON, ele é o JSON que o servidor envia para o cliente. Então a gente tem aqui três tipos de payload que o servidor pode enviar para o cliente, né? Então ele pode enviar uma mensagem do tipo servidor, que o cliente vai identificar como o próprio servidor enviando uma mensagem para ele. É uma mensagem do tipo texto, que ele vai processar como um outro cliente que através do servidor enviou essa mensagem. E uma mensagem do tipo erro, que ele vai processar como, claro, um erro. Bom, do lado do cliente, né, que vai receber esses payloads do servidor, a gente tem uma estrutura um pouco mais simples. Aqui embaixo, claro, o cliente vai receber três argumentos, né, o IP e a porta, que são os mesmos do servidor, e um nome, que é aquele nome que é enviado como primeira mensagem para o servidor, para ele adicionar lá na lista de usuários ativos. E aí ele vai instanciar essa classe aqui, chamada client, e vai dar um start nela. Bom, na instância ele vai fazer a mesma coisa, vai se conectar, vai fazer toda a configuração inicial do socket, e na conexão ele vai fazer aquele envio do nome, né? Mas logo depois ele vai também abrir um loop para fazer toda a parte de envio de mensagens, né? Então aqui ele tenta receber um payload do servidor, e caso isso aconteça, ele vai processar de uma certa maneira. Então a gente tem essa classe aqui que vai fazer esse processamento, né? Então ele vai tentar receber um payload através do socket. Esse payload vem serializado em bytes. Então a gente precisa de serializar ele aqui com a biblioteca Pickle novamente. E depois a gente vai selecionar aqui qual o método que aquele payload está indicando, né? Então pode ser, de novo, né, o server, um error ou um text, que é aquilo que eu acabei de explicar, né?
E aí, de novo, ele vai selecionar uma lógica para cada um desses tipos, né? Se for uma mensagem do servidor, ele só vai printar ali, né, para o cliente. Caso seja um erro, ele vai printar a mensagem de erro e logo depois vai sair vai dar um exit, né, do processo. E caso seja uma mensagem de texto, que ele sabe que foi outro cliente que enviou para ele, outro usuário, ele vai formatar essa mensagem de fato no formato que vai aparecer para ele, né? Então, o horário, quem foi, qual o IP que enviou, a porta, o, o nome do usuário e a mensagem de fato. E aí vai ser printado, né? Essa classe aqui, ela basicamente faz todo o, o processamento de montagem do payload que o cliente envia para o servidor, né? Que é mais ou menos aquilo que a gente já falou. Então agora eu vou mostrar aqui como ele funciona na prática, né? Certo, tudo bem. Agora basta ver o código em execução. Eu separei aqui 4 terminais. Um terminal vai ser responsável por rodar o servidor e os 3 demais vão ser responsáveis por rodar cada um cliente referente a um usuário específico. Primeiro, para a gente rodar o servidor, vamos definir o IP local, ponto 1, e a porta que é arbitrária, dependendo da escolha do usuário. Server, starting server, certo? Ok. Agora, para cada cliente, nós faremos uma coisa semelhante. CV3, só que em vez de rodar o cliente, em vez de rodar o servidor, vamos rodar o cliente. A mesma porta, quer dizer, a mesma IP, 1.0.0.1, a mesma porta que foi definida no começo, e o nome do usuário. Vamos apelidar de usuário 1. Vamos fazer a mesma coisa aqui. 7.0.0.1 ponto 770 user 2. E pode ver que à medida que eu vou acrescentando usuários, vai ser notificado no servidor e no cliente de terceiros usuários. E por fim, o terceiro usuário. Certo, agora que temos 3 usuários conectados, vamos testar o comando para primeiro um usuário qualquer. Vamos supor que o usuário 1 quisesse listar todos os usuários que nesse momento estão conectados no canal. Existe o comando list. E ele fala os peers que estão conectados, que no caso é ele próprio, um segundo usuário e um terceiro usuário. Certo. Agora vamos supor que ele quisesse mandar uma mensagem para todos os usuários. No caso, você tem o comando send all e a mensagem. No caso, olá. Olá a todos, por exemplo. Certo? A mensagem foi definida aqui. Pode ver que recebeu em todos os terminais dos 2 usuários. E essa mensagem também foi descrita no servidor, o horário, o IP, o nome do usuário que mandou, enfim, o tipo. Vamos testar agora um terceiro comando, que é o comando de mensagem privada, que nós queremos mandar uma mensagem que só um dos usuários pode ver. Vamos supor que nós queremos mandar uma mensagem para o usuário 2 a partir do usuário 1. Então, user, o nome do usuário que nós queremos mandar a mensagem, que é user2, e olá, user2. Certo? Essa mensagem vai ser descrita e lida apenas pelo usuário 2 e nós não queremos que ela apareça no usuário 3. Como foi visto, foi exatamente o que aconteceu. Apareceu no chat do terceiro terminal e no servidor, mas não apareceu no do user 3. E por fim, temos o comando de by, que vai desconectar o usuário referido do chat. Aparece em todos os outros canais que esse usuário foi decrescentado do chat. E se nós quisermos ver agora quais são os usuários que estão nesse servidor, damos um list em qualquer um dos outros terminais e percebemos que o user 1 não está mais no chat.